filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Isto é, estando firmes no Senhor. Deus quer que sejamos, obedientes a nossos pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Portanto, estão em pé de igualdade, o pai e a mãe. Este é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Qual é a promessa? Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, agora chegou a nossa vez. Alguns que estavam de manhã não vieram hoje à noite, com medo do que eu ia dizer. Eu sei, a gente pensa que todo homem é corajoso, mas não são. Não são todos corajosos. Têm medo de ser confrontados pela palavra. Aí em casa, diante da telinha do seu telefone ou do seu computador, talvez ouçam, pois ouçam o que eu vou dizer-lhes. Pais, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Parece que já era um costume nos tempos bíblicos. Daquele pai, daquela mãe ranhetas, que só veem e referem defeitos dos seus filhos. Você é desobediente, você é sujo, você é preguiçoso, E essa afirmação constante irrita e transforma os seus filhos e filhas em preguiçosos, em desobedientes. Porque a palavra tem um poder ontogenético, produz o ser. Cuidado com as suas palavras em relação aos seus filhos. Um pai e uma mãe que só veem defeitos. Um pai e uma mãe que não sabem elogiar algo bem feito que um filho faz, que uma filha faz, é uma lástima. Nós temos que apontar o erro com sabedoria, sem ira, e devemos elogiar o que é bom. Isso cria felicidade no coração de seu filho e autoestima. Mas quando o filho só é censurado, ele desanima, ou ele se irrita, ou ele se fecha, ou ele procura um caminho de ausência, de compromisso com seus pais. Vejam só, e vós pais não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os, educai-os, formai-os na disciplina e instrução do Senhor. A palavra de Deus é um manual, cujo conteúdo precisa de ser transmitido e vivido pelos pais, mas transmitido aos seus filhos. Os pais e mães são colaboradores de Deus. Os pais e mães são co-criadores com Deus. Os pais e mães dão consequência à ordem de Gênesis: crescei e multiplicai e enchei a terra. Sem pais e mães não haveria isso. Então Deus precisa de pais e mães que enchem uma terra de gente boa, de gente que tem valores, de gente que ama a justiça, gente que sabe amar, gente que procura fazer o bem, gente que procura a integridade. Ah, meus irmãos, como os pais têm necessidade de compreender isso. Eles são co-criadores com Deus, gerando seus filhos fisicamente, mas também com a responsabilidade de produzirem uma semente de filhos de Deus. Gente piedosa, justa, íntegra e boa. Eu gosto da declaração de Malaquias 2,15. Eu gostaria que a mídia mostrasse Malaquias 2,15. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Depois disso, houve 400 anos de ausência de revelação, até o ministério de João o Batista. Não foi o Senhor que fez deles, do homem e da mulher, um só,
Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. É isso que seus filhos devem ser, separados. Separados para amar a Deus e amar as pessoas. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com a esposa desde a juventude. O adultério, a separação, o divórcio, constituem um mal terrível para os filhos. Porque o maior bem que um pai produz na alma de um filho é amar a mãe dele. Se você não ama a sua esposa, não fala que ama, não prova que ama, o seu filho não estará preparado mais tarde para o casamento, nem a sua filha. Não vale a pena casar. Os homens não amam, ou as mulheres não amam. Como os pais retratam, espelham o tipo de vida que Deus quer. Para cumprir essa missão de colaboradores de Deus e construtores de vidas e relacionamentos piedosos e fidelidade por toda a vida, Deus instituiu o casamento e a família. Deus fala isso no texto que acabamos de ler, de Malaquias. Os pais ensinam seus filhos por palavras, por conselhos e, sobretudo, pelo exemplo. A palavra ganha força, a palavra ganha impacto quando você vive a palavra e a ensina ao seu filho. Pai, mãe, vocês têm razão. Como a palavra funciona na vida de vocês. Como é bom ser crente. Como é bom estar na casa de Deus. Que lições aprendemos na casa de Deus com a palavra de Deus. Os pais, então, ensinam seus filhos por palavras, conselhos e exemplo. Vejam o recado que tem para os pais, Deuteronômio 6, 2. E depois de 4 a 9, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o Shema. Essa expressão era repetida nos lares judeus. É o Shema. Ouve, ó Senhor, amarás o Senhor. Vamos ler juntos? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que propósito lindo será o nosso, e que os filhos poderão ver em nós. Eu amarei, versículo anterior, eu amarei o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. E se você cumprir esse propósito, a bênção que você proporcionará a seus filhos em termos de exemplo, será inestimável, ninguém conseguirá calcular. Mas vamos adiante, os versículos 4 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Portanto, tem que estar dentro do coração, da mente. Devemos guardar. E as ensinarás a teus filhos. Olha a responsabilidade dos pais e das mães. A minha mãe tinha poucas letras. A minha mãe não frequentou uma escola regular. Aprendeu a ler com a mãe dela, com a minha avó. Mas a minha mãe lia a palavra de Deus todos os dias, para mim, à luz de lamparina. Porque não havia luz elétrica. Mas por que não durante o dia? Porque ela trabalhava muito. Mas à tardinha, à noitinha, nós estávamos junto dela. Ela lia a palavra de Deus para nós. Ela cantava os salmos e hinos, pois ela era presbiteriana. E como eu guardei no meu coração essas palavras. E as ensinarás a teus filhos.
e delas falarás. Vejam só, a maneira como os pais educam. Falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Vejam, nas situações mais diversas, informalmente, você não precisa de ter um culto, com púlpito e tudo, para ensinar os seus filhos. Você pode falar com eles, sentados, tomando café. Você pode falar deitado com eles. Você pode falar caminhando com eles. Ah, como devemos ensinar nossos filhos. Mais ainda, também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, as filactérias, com a palavra de Deus. Precisamos de ter a palavra à mão. Se não podemos ter na mão, podemos ter à mão, para sair dos nossos lábios e abençoar os nossos filhos. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Como deveríamos ter em casa, no banheiro, no quarto de nossos filhos, quadrinhos com versículos bíblicos. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade e outros textos bíblicos. Oh, como podemos aproveitar a oportunidade de espalhar a palavra, de ensinar a palavra. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Como é importante isso, meus irmãos. Então, é preciso que nós compreendamos. Como pais, como educadores, somos também provedores, mestres, formadores de novos cidadãos. E os governantes agradecerão às famílias, os pais, os cidadãos que essas famílias produzem. Gente honesta, gente que não sonega imposto, gente que não mente, gente que não leva troco a mais para casa, mas devolve. Gente assim aprende em casa com os pais. Eu aprendi com meu pai. Uma vez eu soube de um motorista de táxi que devolveu um valor enorme em dólares deixado no seu carro por um passageiro. Ele procurou saber onde esse homem estava e devolveu. E perguntaram, mas como você devolveu? Se ele deixou, você não sabia onde ele estava. Mas não é meu. Meus pais me ensinaram que eu não devo ficar com o que não é meu. Eu devo devolver. Olha, isso a gente aprende em casa. Portanto, não é a polícia que ensina, não é a cadeia que ensina, não é a academia que ensina, é a família que ensina. Caráter se forma em casa, não na escola, não na universidade. Há muitos bandidos PhDs, porque não tiveram lar, não tiveram família. Como educadores e formadores do caráter de seus filhos, devem mostrar-lhes o caminho em que devem andar, andando com eles. Não irritá-los com tratamento injusto, com severidade excessiva, ou violência, ou preferências. Eu gosto mais de fulano e não de Beltrano. Eu sei que há filhos mais apegados a gente, há outros mais desligados. Você não pode amar mais a um do que a outro. Como a mãe de Jacó e Esaú sofreu por causa de preferência. No fim, Deus consertou e produziu dois povos grandes, o povo judeu, o povo árabe, não é? Mas a verdade é que nós precisamos formar homens e mulheres que construam um mundo novo. Mas também em relação ao ensino. Mas a admoestação, interessante, criaram na admoestação do Senhor. O que é a demonstração aí? Enotesia. Vem de nos é mente. Notesia é aquele trabalho que você põe na mente do seu filho valores, conhecimentos. A vida começa aqui. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração.
Coração na Bíblia é mente, na psicologia bíblica, porque dele procedem as saídas da vida. Portanto, devemos transmitir a palavra, colocar na mente deles, dar encorajamento. Meu filho, mãe, não fui bem na escola, mas você irá, meu filho. Você é inteligente, estimule seu filho. Você é capaz. Na outra prova você sairá bem. E a mãe está pronta a ajudar. A mãe estará junto com você. É aquela famosa TMJ, estamos juntos, não é? Então a mãe tem que estar ali, junto e ajudando, e o pai também. Encorajamento. Mas a educação paterna deve envolver correção, repreensão, reprovação, mas também estímulo ao que é bom e bem feito. Filho, gostei do seu trabalho. Filho, gostei da sua apresentação lá no Pepe. Olha, você cantou direitinho. Aquela menininha aqui do centro, espertinha, como cantou bem. Deu vontade de cumprimentá-la, mas ela já foi embora. Como é bom a gente ver. Temos que elogiar, gente. Temos que ver e elogiar. Você fez bem feito. Aí o seu filho vai fazer depois melhor. Mas se você só vê defeito, e censura, e critica, que estímulo seu filho vai ter, sua filha vai ter, para melhorar? Essa expressão vai ser muito importante, sua, do pai, da mãe, para seu filho. Muito bem. Você fez bem feito. Um abraço. Vá à escola quando for chamado para um conselho de classe. Vá conhecer as queixas com relação ao seu filho, para ajudá-lo, ajudá-la a não repetir o mal feito. Como pais e mães, a criar nossos filhos segundo o manual de Deus, que é a Bíblia, devemos dar-lhes exemplo, mostrando e demonstrando o Evangelho. Que a igreja é importante. A Bíblia e os princípios espirituais que oferece são preciosos. Portanto, o culto doméstico, ainda que breve, é muito importante. A oração, ensinar a orar. Porque algumas crianças têm facilidade em chegar aqui à frente e orar. Não é por milagre, não. É que os pais ensinaram em casa. Se você não ensina seu filho a orar no culto doméstico, como é que ele vai orar na igreja? Vai ter um medo enorme. Então, nós temos que ensinar, instrui o menino, a criança, no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os pais devem entender que a nossa felicidade maior, legado maior, mais importante que herança em bens materiais, do que telefone celular, do que videogames. A mais importante herança é ver nossos filhos amando o Senhor, buscando sua vontade no trabalho, no namoro, no casamento, na escolha profissional, na carreira que escolherem. Os pais e mães devem ter consciência de que os filhos sempre serão seus filhos, até a velhice. Já tenho filhos com 65, 66 anos, pois a mãe deles ama como se fossem meninos ainda. Todos avós, ambos avós, barba branca. Eu que não uso barba. Dona Zelá não deixa. Bem, eu não gosto de barba grande, mas eu usaria um cavanhaque branco, se ela deixasse. Ela não deixa. Eu já pensei em tirar o bigode, ela não deixa, porque ela me conheceu com 16 anos, já com bigode. Eu sou dela. Então, eu não quero entristecê-la. Quero que ela me veja com os bons olhos. E ela me olha da cabeça aos pés. Vocês sabem, em casa, depois de me vestir, eu vou a ela. Digo, meu bem, como eu estou? Ela me olha da cabeça aos pés. Se ela disser que eu estou bem, muito bem. Ela não gostou da camisa de hoje de manhã. Estava dobrada aqui, um negócio esquisito. Peguei e vou levar para a lavanderia.
Dona Zilá tem bom gosto. Se eu tivesse filha, seria exigente assim. Mas eu tenho a minha esposa que faz o papel de esposa e filha. Ora essa. Obedeça à sua esposa, por ser que você está feio. Porque ela olha você com amor, não quer ver você esquisito. Não é isso? As irmãs concordam, digam amém. Pois é, e há homem que não atende, não obedece às esposas. Nossas esposas são uma preciosidade. Pais, amem seus filhos sempre. Se eles se desviarem do caminho do Senhor, se eles se desviarem da ética cristã, adotarem um estilo de vida completamente contrário àquele que você ensinou, que a senhora ensinou, continue amando seu filho. Que se o amor não transformá-lo ou transformá-la, a amargura, a tristeza, a ira, o rancor jamais transformarão. Aceite seu filho, amem seus filhos sempre, intercedam por eles, como fazia Jó por seus filhos. A Bíblia diz que Jó, os filhos sempre faziam festas, não é? E ele orava, olha, pode ser que estejam aprontando alguma coisa. Então ele já orava por antecipação, oferecer sacrifícios, ore por antecipação. Seu filho vai fazer uma viagem, ore por antecipação, para que Deus proteja seu filho. Que coisa boa. Eu me lembro do meu pai, eu sou do tempo em que a gente pedia bênção aos pais. E eu pedi, até a morte dele. Eu pedia, pai, a bênção. Ele dizia, Deus te abençoe, meu filho. Quando eu saía de casa, ele morava com a gente, depois da morte de minha mãe, ele ficava com a mão estendida, me abençoando enquanto eu saía com o carro. Coisa boa é ter a bênção, o amor e o cuidado, a solicitude dos pais. É muito bom. Eu tenho saudade do meu pai, de ver aquela mão estendida. Hoje os filhos chamam o pai de você não sabe nada. Hoje é toda, porque a gente não cria o filho para obedecer, para respeitar. No meu tempo a gente chamava o pai o senhor, nunca você, o senhor. Era mais velho, senhor, você fica mais velho. O pai, lógico que é mais velho do que o filho. Bem, o que os pais e filhos precisam fazer para andar em harmonia e produzir a sinfonia que Deus espera nas relações da família. E seria bom que os filhos todos estivessem aqui, mas vocês também são filhos. Mas os pequenos também. Em primeiro lugar, compreender a necessidade de buscar a comunhão, a harmonia, a compreensão. Paz no lar. Antigamente se usavam placas assim, lar, doce lar. Parece que hoje, para serem justos, deviam pôr uma placa diferente. Lar, amargo lar. Lar, violento lar. Ah, lar, doce lar. Como precisamos de doçura, dos relacionamentos. Para isso você tem que reservar tempo para seu filho. Um pastor americano estava no quintal brincando de basquete com o filho. Havia uma cesta no quintal, eles treinando. Era uma segunda-feira, dia de folga do pastor. Mas um membro da igreja telefonou. Quero falar com o pastor. O pastor está ocupado? O que a mãe devia dizer? Está. Brincar com o filho no dia de descanso é ocupação. Ah, então chamou. O menino ficou triste. Estava gostando de brincar com o pai. Aí foi o pai atender o telefone, e o crente foi apresentar o problema. Aí o menino reclamou com a mãe, e tinha razão. Se eu estivesse perto, eu diria, você está certinho. Mamãe, a senhora devia dizer que papai estava ocupado com algo muito importante, porque eu sou importante para ele.
Dê tempo com qualidade aos seus filhos. Passeie com seus filhos. Vá a um restaurante, um lugar agradável com seus filhos. Um lugar onde haja playground. Seus filhos precisam de sentir a sua presença como pai. Porque hoje há pai ausente, completamente ausente, com muito brilho profissional, com grandes títulos universitários, mas como pais, nota quase zero. Dar tempo à comunicação entre os pais e filhos. Filhos precisam de conversar mais com os pais e os pais com os filhos. Há uma dificuldade enorme trazida pela tecnologia. Cada um fica no seu telefone celular, conversando com os amigos. Eu acho que devemos fazer uma dieta. Resolver durante um dia, algumas horas, guardar os celulares para conversar. Ou para brincar. Desliga os celulares. Você não vai morrer, não. Nós não tínhamos só celulares e vivíamos. Por que esse desespero hoje com o celular? Quando eu saio de casa e esqueço o celular, no primeiro momento eu sinto aborrecimento. Depois eu digo, que felicidade é a minha. Não sou escravo do celular. Alguns são tão escravos que têm 2 ou 3 telefones, para não esquecer de um. Uma coisa impressionante. Temos de dar tempo, vamos desligar tudo, vamos guardar, não é, a tecnologia. Vamos conversar. Conversando é que a gente se entende. Conversar mais, compartilhar experiências de parte a parte, perguntar aos filhos como vão na escola, quais as disciplinas em que tem mais dificuldade, quais em que vão bem, e se precisam de ajuda. Precisamos dar atenção aos nossos filhos, aos adolescentes, aos jovens. Reservar tempo para tratar de assuntos sérios da vida. Os jovens, adolescentes estão chegando à mocidade. Converse com seus filhos, ou conversa de homem para homem, ou de um homem para uma mulher, que está se formando, sobre a vida. Critérios para escolher um namorado, para escolher o casamento, como se guardar. Quanto mais você se guardar em sua sexualidade, mais será valorizado e o seu casamento mais durará, até que a morte os separe. Ah, como é importante atentar para isto. Meus irmãos, nós temos que assumir nossa responsabilidade como pai e ter honra, privilégio, quando o filho diz papai. Eu estava com a esposa e os filhos, ainda meninos, lá em Araruama, no estado do Rio de Janeiro. Não, Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. É uma praia que tem ondas muito altas e também sopra muito o vento. E meu filho pediu dinheiro e comprou 3 papagaios. Nós chamamos no estado do Rio de Janeiro pipas. Ele soltou uma pipa e outros meninos soltavam. E as linhas dos outros meninos com cerol e cortavam a linha e a pipa do meu filho. E cortavam a segunda. E cortavam a terceira. Uma vez ele veio, um dos filhos com a mãozinha suja. Disse, pai, preciso de mais pipas. Cortaram, levaram as minhas pipas. Ah, mas você quer mais dinheiro para comprar? Sim, pai. A quem eu vou pedir? O senhor é meu pai. Ah, eu pensei, não, eu tenho que ajudar essa criança. Ele só pode pedir a mim, eu sou o pai dele. Então não vá pedir a outro, pedir a um amigo. Nada disso. O pai é o melhor amigo. Então reserve tempo. Cristo e a sua palavra hão de constituir centro da reunião, da unidade e da comunhão dos pais e filhos. Jesus ora, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Andemos em comunhão e harmonia para a glória de Deus e a construção
de um futuro abençoado. Pode o mundo despedaçar-se pelo ódio, pela violência. Que haja amor, haja fé, haja vida, haja compromisso no seio de nossas famílias. Amém? Deus os abençoe. Fiquemos em pé e oremos. E o dueto pode voltar, o duo pode voltar para apresentar mais uma música depois da oração. Podem vir, porque logo depois vocês já cantam. É outra, sim. Não é mais dueto, é solo. Ah, é solo. Então vamos orar pelo solo. Que Deus abençoe a solista. Nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te damos graças pelas diretrizes que nela, a tua palavra, encontramos, para uma vida boa, para uma vida feliz, para uma vida abençoada, como famílias, como pais, como filhos. Nós te pedimos que a tua palavra fique gravada, guardada, entesourada em nosso coração. Porque oramos no nome bendito de Jesus, o teu Filho, e que honrou a obediência filial, obedecendo a ti, obedecendo a sua mãe, ao seu pai putativo, enquanto esteve na companhia deles. Oramos em nome de Jesus. Amém.